Eu já trabalhei em algumas equipes ali onde, em algum momento do desenvolvimento, a gente se preocupou com documentação, pelo menos uma pessoa ali se preocupou e pensou, não, vou escrever aqui no código, enfim, uma documentação direto no código, ou então, enfim, um documento separado ali, no README, alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa é você começar a documentar, outra coisa é você manter essa documentação viva ao longo do tempo, né? Então um negócio completamente diferente. Pelo menos eu tive essa percepção na prática ali, né? Daí eu queria entender de você, Mari, como é que a gente faz para aumentar a chance dessa documentação se manter viva assim ao longo da história. Eu acho que aqui é aquele momento que eu faço a advogada do TW e eu falo que é importante ter profissionais de TW nas empresas. Porque eu acho que é exatamente isso, né? Na prática, o nosso papel nos times, nos projetos, né? Na área de engenharia das empresas é justamente fazer com que esse assunto se mantenha vivo. Manter essa pauta quente ali e garantir que esse fluxo, esse trabalho de documentação, ele perdure. Porque isso que você falou é muito comum, na verdade, né? Da gente ter um primeiro nível de consciência de preciso documentar, então eu vou começar a documentar. E aí a gente cria muita coisa de uma vez, muitas vezes até sem avaliar o porquê que a gente está criando, qual o objetivo que a gente espera com esses documentos que a gente criou, que a gente desenvolveu. E aí, acaba nesse obstáculo de, eu criei, mas como que eu mantenho? Como que eu atualizo? E aí o cenário que acaba sendo muito comum e que a gente sabe disso é justamente de criar e a gente não continuar atualizando. E aí fica aquele documento legado de muito tempo, que a gente sempre pensa assim, depois eu encaixo isso aqui na sprint, depois eu atualizo, e a gente sabe que nunca chega a sprint em que a gente vai estar mais aliviado para realmente retomar esse assunto, né? Uma coisa que a gente fazia na ZUP e que dava muito certo era realmente da gente encaixar as tarefas de documentação nas sprints. Então era uma coisa que a gente sempre falava para os times, assim, não precisa... Se a gente for esperar uma sprint tranquila para fazer isso, a gente vai acumular muito trabalho sem necessidade. Então, quando a gente conseguiu lançar as nossas documentações junto com os nossos produtos, o que a gente fez foi, toda semana nas planning, a gente entrava, né, o time de TechWrite entrava, e a gente avaliava se naquela sprint em específico ia ter alguma coisa que se desdobrava em documentação. Então, a gente já fazia esse depara na planning. Porque dessa forma, a gente já começava a sprint tendo consciência de se o time de desenvolvimento precisaria dedicar uma parte do seu tempo para apoiar o time de TW na documentação. E aí, se fosse o caso de não ter, porque acontecia, né, de não ter necessariamente algo de novo, a gente propunha algumas tasks de revisão mesmo, de avaliação daquele conteúdo. Então, a gente realizava uns testes de usabilidade para ver se a documentação realmente estava legal, se a gente podia atualizar alguma coisa, se tinha alguma informação antiga, que por algum motivo não tinha sido retirada em alguma página. Então, a gente fazia esse check-up, digamos assim, dos documentos. Mas quando tinha o caso de ter alguma documentação nova, a gente, e aí até fazendo um parênteses aqui, né, a gente lá, e até no iFood também eu vou começar a fazer isso, a gente segue uma abordagem que a gente chama de Docs as Code, que é uma abordagem que trata a documentação como código. Então isso faz com que a documentação seja escrita geralmente em repositórios que usam versionamento Git, então por exemplo GitLab ou GitHub, a gente escreve com linguagem de marcação, principalmente Markdown, então a gente usa muito mais produtos, digamos assim, né, soluções mais próximas da realidade da pessoa dev do que seria, talvez, nossa, de TW, que usaria, sei lá, um CMS, por exemplo, para fazer um portal ali de documentação. Então, isso também ajudava, porque a gente tinha o repositório já de documentação e quando era necessário adicionar tasks ali, a gente já colocava no workflow da galera. Então, não era uma mudança tão brusca, sabe? Não era tipo assim, eu vou ter que sair aqui do meu IDE e vou ter que entrar num CMS para documentar. Ele fazia tudo no IDE ali, né? Ele recebia, às vezes, o arquivo da gente em Markdown, revisava, ou então a gente subia um PR direto no repositório, eles revisavam o PR, então era um fluxo muito semelhante ao fluxo de desenvolvimento. Então isso também ajudava na prática, sabe? Aproximar da realidade ali e também garantir que o assunto não se perdesse, porque estava tudo meio que no mesmo ecossistema, digamos assim. Então, eu diria que, respondendo objetivamente sua pergunta agora, né, eu diria que o grande segredo é realmente tentar encaixar na rotina de trabalho, principalmente se forem documentações mais técnicas, que vão ser consumidas por pessoas da engenharia, seja dentro da empresa ou fora, e fazer isso, quebrar as tasks durante a sprint, porque aí você vai fazendo gradativamente à medida que você também está desenvolvendo as soluções gradativamente, então isso não significa um acúmulo de tarefa lá na frente, porque você já está antecipando isso, e talvez uma solução, se for principalmente documentação para engenharia, é tentar seguir mais essa abordagem Docs as Code. Ela não é a única, hoje em dia até na nossa área ela vem sendo questionada para ter outras abordagens, mas principalmente no contexto do mercado brasileiro eu diria que ainda é a abordagem que
que precisa ser mais falada, porque eu acho que, principalmente para a galera dev, é a abordagem que mais atrai num primeiro momento, ainda mais sabendo que nem todo mundo ainda tem fluxo de documentação, tem processos de trabalho, tem pessoas de TW nas empresas.